Meu nome é Cecília, e hoje, com 83 anos nas costas, tenho muito o que contar. Sabe, minha filha, a vida nem sempre foi esse mar de rosas que a gente vê na televisão. No meu tempo de mocinha, lá pelos anos 50, o mundo era bem diferente. Às vezes me pergunto, será que Deus tinha um plano para mim quando deixou tudo acontecer do jeito que foi? Bom, só Ele sabe. O que eu sei é que minha história pode parecer triste, mas também tem sua beleza. É como aquelas flores teimosas que nascem no meio do asfalto, sabe? Pois então, deixa eu te contar como foi que essa florzinha aqui conseguiu brotar, mesmo com tanta pedra no caminho. Era 1955. Eu tinha acabado de fazer 12 anos. Morávamos numa cidadezinha do interior, dessas que todo mundo conhece todo mundo. Nossa casa ficava bem ali, grudada na mercearia do meu pai, seu Antônio. Todo dia, cedinho, o cheirinho do café que minha mãe, Dona Josefa, fazia, se misturava com o aroma do pão quentinho que vinha da padaria do seu Alfredo, ali na esquina. A casa não era grande coisa, não. Tinha a sala, que era meio apertada por causa da mesa de jantar, 2 quartos, um para mim e meus irmãos, outro para os meus pais, e uma meia água nos fundos, onde meus avós paternos moravam. Ah, e tinha a cozinha, é claro, que era o reino da minha mãe e da avó Gertrudes. Logo cedo, antes mesmo do sol aparecer direito, eu já estava de pé. Tinha que arrumar as camas e depois ir para a escola. Vocês hoje em dia nem acreditam, mas naquele tempo, menina já nascia sabendo que seu lugar era cuidando da casa. Depois da escola e do almoço, eu ia trabalhar lá na venda. O Pedro era 2 anos mais velho que eu, e já estava lá desde cedo. Ele tinha parado de estudar para ajudar o pai, que sempre tinha que ir buscar os produtos para vender nas cidades vizinhas. O Pedro era esperto, sabia fazer conta de cabeça melhor que todo mundo. Era ele quem cuidava do caixa quando o pai não estava. E eu limpava e organizava as prateleiras. Já os meus irmãos mais novos, Francisco e Afonso, não trabalhavam na venda. O pai não deixava eles nem chegarem perto do balcão. Eram muito bagunceiros, quebravam tudo que viam pela frente. Esses 2 só servem para dar prejuízo. O pai vivia resmungando. Então eles ficavam em casa, ajudando a mãe com as coisas mais simples. Na mercearia, que a gente chamava de venda naquela época, era uma correria só. Lembro como se fosse hoje do barulhinho da campainha toda vez que alguém entrava. Plim, plim. E lá ia eu, com meu avental surrado, atender os fregueses. Quero meio quilo de açúcar. Me vê um maço de cigarros Continental. Era o dia todo assim. Sabe o que mais me marcava? O cheiro. Mistura de café, fumo de corda, sabão em barra e aquele querosene que a gente vendia para acender os lampiões. Porque luz elétrica era luxo de poucos. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda sinto esse cheiro. É engraçado como a memória da gente funciona, não é mesmo? Mas nem tudo eram flores. Em casa, as regras eram mais duras que cepo de madeira. Meu pai, homem sério, quase não falava, mas quando abria a boca era para dar ordem. Cecília, arruma essa saia. Pedro, para de moleza e vai ajudar na venda. A gente obedecia na hora. Naquele tempo, o filho não ousava responder aos pais. Minha mãe, coitada, vivia entre a cruz e a espada. Queria proteger a gente, mas também não podia contrariar meu pai. Quantas vezes eu a via engolindo choro, fingindo que estava tudo bem. Era triste, viu? Mas era assim que as coisas funcionavam. E a avó Gertrudes? Ah, essa era a figura. Pequenininha, mas com uma língua mais afiada que navalha. Vivia resmungando pelos cantos, mas no fundo tinha um coração mole. Foi com ela que aprendi a fazer aquele bolo de fubá que até hoje faço para os meus netos. Sabe, minha filha, olhando para trás agora, vejo que a vida era dura, mas simples. A gente não tinha muito, mas também não conhecia nada diferente. Era trabalhar, rezar e respeitar os mais velhos. Naquela época, eu nem imaginava o que o destino tinha reservado para mim. Era só uma menina, cheia de sonhos, achando que o mundo acabava ali na pracinha da igreja. Se tem uma coisa que não sai da minha cabeça são os jantares lá em casa. Todo santo dia, às 7 em ponto, a família inteira se reunia em volta daquela mesa de madeira antiga,
que rangia feito uma velha rabugenta. Era sagrado, viu? Podia estar chovendo canivete que ninguém ousava faltar. A mesa ficava ali, imponente na sala apertada, coberta com uma toalha de renda que a avó Gertrudes tinha feito. Meu pai sempre sentava na cabeceira, como se fosse um rei no seu trono. Do lado direito ficava minha mãe, sempre de cabeça baixa, servindo a todos sem dizer uma palavra. Eu e meus irmãos nos espremíamos do outro lado, tentando não fazer barulho nem com a respiração. Os avós completavam o quadro, um de cada lado. Ah, se essa mesa falasse! Quantos segredos ela não guardou! Quantos olhares de reprovação, suspiros engolidos e palavras não ditas ela não presenciou. O silêncio era a regra número 1. Em mesa de gente educada não se abre a boca para falar, só para comer, dizia meu pai. E ai de quem desobedecesse. O cinto de couro que ficava pendurado atrás da porta da cozinha estava sempre à mão, como um lembrete constante do que poderia acontecer. Nessas horas eu ficava pensando, será que todas as famílias são assim? Será que Deus fez as coisas para serem desse jeito? Porque olha, se era para ser uma bênção, às vezes parecia mais uma provação. Ah, minha filha, se tem uma coisa que ninguém me preparou, foi para as mudanças do corpo. Lá pelos meus 12 anos, comecei a notar que as coisas estavam diferentes. Era como se meu próprio corpo tivesse virado um estranho para mim. Primeiro foram os peitos. Do nada, começaram a crescer. E eu não sabia o que fazer. Ficava me escondendo atrás de blusas largas, morrendo de vergonha. A avó Gertrudes foi quem percebeu. Num dia, ela chegou perto de mim e disse baixinho: "Menina, tá na hora de usar sutiã." Gente do céu, que vergonha que eu senti. Mas não teve jeito. Lá fui eu com a avó Gertrudes comprar meus primeiros sutiãs na loja da Dona Hermina. Experimentei escondida atrás de um biombo, me sentindo como se estivesse fazendo algo proibido. Aquelas peças eram um tormento, viu? Coçavam que nem palha, apertavam feito cinta de tonel, eu me sentia toda amarrada. Mas fazer o quê? Era o jeito. A avó Gertrudes não cansava de repetir: "Menina, se não usar sutiã, vai ficar com os peitos caídos que nem os das Índias do Xingu." Eu nem sabia direito o que era Xingu, mas a ideia me deixava apavorada. Então engoli o desconforto e me conformei com aquela nova prisão. Aí veio a menstruação. Senhor Jesus, que susto! Num belo dia acordei e tinha sangue na minha camisola. Pensei que ia morrer. Corri chorando para minha mãe, achando que tinha alguma doença grave. Minha mãe, coitada, ficou mais sem graça que eu. Ela me explicou toda atrapalhada que era normal, que toda mulher passava por isso. Mas os detalhes? Nada. Era tudo muito por cima, sabe? É assim mesmo, filha. Agora você é moça. Pensando bem, eu até tive sorte. Muitas meninas da minha idade nem essa explicação básica receberam. Algumas mães simplesmente entregavam uns panos às filhas e as mandavam se arranjar sozinhas. Naquela época, assuntos relacionados ao corpo e à menstruação eram considerados tabu. Ninguém ousava falar sobre isso abertamente. Na escola, era um cochicho só. As meninas se juntavam no recreio para trocar informações, sempre com medo de alguém ouvir. "Já desceu para você? Como é que faz para não manchar a roupa?" Tinha a Sandra, que era filha da Dona Marlene. Essa Dona Marlene era diferente de tudo que a gente conhecia. Na casa dela, parece que falavam de tudo abertamente. Aí a Sandra vinha cheia das novidades, contando pra gente o que aprendia em casa. Misericórdia, a gente ficava de queixo caído. Todas queriam ser amiga da Sandra. Pra falar a verdade, eu queria era ser a Sandra mesmo. Ela sabia das coisas, tinha uma mãe que explicava tudo. Não dá pra negar, eu morria de inveja daquela menina. Eu e meio mundo. E os meninos? Ah, esses eram uns danados. Ficavam provocando, fazendo piadinhas. Se uma menina estava de mau humor, já diziam que estava naqueles dias. A gente morria de vergonha, mas não podia falar nada. Lembro de uma vez que tive cólica forte na escola. Fiquei encolhida na carteira, suando frio,
com medo de levantar e ter manchado a saia. A professora Dona Rosália perguntou se eu estava passando mal. Quase morri de vergonha. Só consegui balançar a cabeça dizendo que não era nada. O pior de tudo é que a gente não sabia de nada sobre nosso próprio corpo. Era tudo mistério, tudo pecado. Se alguém perguntasse como os bebês nasciam, a resposta era sempre a mesma. A cegonha atrás. Imagina só. E a gente acreditava, claro. Teve uma vez que peguei um livro escondido na biblioteca que falava sobre o corpo humano. Nossa, parecia que eu estava lendo algo proibido. Cada página que eu virava, olhava para os lados para ver se ninguém estava vendo. Naquele tempo era assim mesmo. A gente ia descobrindo as coisas aos poucos, sempre com medo, sempre escondido. Era como andar no escuro, sabe? Tateando, tropeçando, sem saber direito o que estava acontecendo. E os sonhos... Ah, esses então. Comecei a ter uns sonhos estranhos que me deixavam toda confusa. Acordava suada, com o coração batendo forte, sem entender direito o que tinha acontecido. Morria de medo de contar para alguém. Achava que era pecado. Foi nessa época que comecei a me interessar pelos meninos. Mas era tudo muito inocente. Um olhar na missa, um sorriso tímido na praça. Nada além disso. Se meu pai desconfiasse de alguma coisa, Deus me livre. Olhando para trás agora, vejo como a gente era despreparada. Quantos problemas poderiam ter sido evitados se a gente tivesse tido uma educação melhor, uma orientação decente? Mas é como dizem, né? O passado a gente não muda. O que a gente pode fazer é aprender com ele e tentar fazer diferente com as próximas gerações. E foi assim, nesse clima de mistério e descobertas, que eu fui crescendo. Nessa mesma época, eu também comecei a me interessar mais pelos livros. Não que eu não gostasse de ler antes, mas agora era diferente. Era como se os livros pudessem me contar todos aqueles segredos que os adultos escondiam da gente. Na escola, tinha um professor novo de literatura, o seu Joaquim. Nossa, aquele homem era um poço de conhecimento. Falava de um jeito que fazia a gente viajar sem sair da carteira. Foi ele quem me apresentou aos grandes escritores brasileiros. Lembro como se fosse hoje quando ele leu para a turma um trecho de O Cortiço, do Aloísio Azevedo. Fiquei com as faces vermelhas que nem pimentão, mas não conseguia parar de ouvir. Daí para frente, virei uma rata de biblioteca. Passava horas lá, escondida entre as estantes, devorando livro atrás de livro. A dona Jurema, a bibliotecária, até estranhava. Menina, cuidado para não ficar lelé da cuca de tanto ler, ela dizia. Mas eu não ligava. Um dia achei um livro escondido no fundo de uma prateleira. Era um romance Água com Açúcar, desses bem bobinhos. Mas tinha umas cenas. Ave Maria. Levei para casa escondido, enrolado no caderno. À noite, lia debaixo das cobertas com uma lanterninha. Se meu pai descobrisse, ia ser um Deus nos acuda. Ainda mais que eu peguei escondido as pilhas lá na venda. E não era só com os livros que eu sonhava. Comecei a ter umas ideias malucas de estudar, de ser professora. Imagina só, uma mocinha do interior querendo essas coisas. Meu pai quase teve um treco quando falei. Lugar de mulher é em casa, cuidando do marido e dos filhos. Ele disse. Fiquei arrasada, mas não desisti do sonho, não. Na mercearia, enquanto atendia os fregueses, ficava imaginando como seria se eu pudesse ir para a cidade grande estudar. Via as mulheres todas arrumadas passando na rua e pensava, um dia vou ser assim. Era bobagem, eu sabia, mas sonhar não custava nada, né? Às vezes, quando estava sozinha, pegava um dos vestidos velhos da minha mãe e ficava me olhando no espelho rachado do quarto. Me imaginava toda importante, dando aula numa escola chique. Depois guardava tudo rapidinho, com medo de alguém ver. O pior era quando chegava o domingo. Lá ia todo mundo para a missa, eu de vestidinho comportado e terço na mão. O padre José vivia falando que mocinha direita não podia ter esses pensamentos mundanos, que a gente tinha que ser obediente, recatada. Eu ficava me roendo por dentro, achando que estava cometendo algum pecado só de sonhar com uma vida diferente. Mas nem tudo era tristeza, não.
Tinha a Lucinha, minha melhor amiga. A gente se encontrava escondido no velho pé de goiaba no fundo do quintal dela. Passava horas conversando, trocando confidências. Foi para ela que contei do meu sonho de ser professora. Ela me olhou com aqueles olhos brilhantes e disse: "Um dia você vai conseguir, Cecília. Vai ver só. Você é tinhosa." E assim foram passando os dias, entre sonhos escondidos e realidades duras. Eu ia crescendo, me transformando. Às vezes me pegava pensando no futuro, imaginando como seria minha vida dali a alguns anos. Será que eu ia realizar meus sonhos? Ou ia acabar igual a tantas outras moças da cidade, casada cedo e cheia de filho? Ah, minha filha, chegamos na parte que fez minha vida mudar para sempre. Foi em 1958, eu tinha acabado de fazer 15 anos. O João apareceu na cidade como um vendaval, mexendo com tudo e com todos. João era aprendiz de mecânico. Tinha vindo trabalhar na oficina do seu Gumercindo. Moreno alto, com um sorriso que iluminava a rua inteira. Bastou eu ver ele uma vez para ficar toda boba. Lembro como se fosse hoje. Era dia de quermesse na igreja. Eu estava lá, ajudando na barraquinha de quentão quando ele chegou. Nossos olhos se encontraram e pronto. Senti um frio na barriga que nunca tinha sentido antes. Dali para frente, era só suspiro. Eu inventava qualquer desculpa para passar na frente da oficina. "Vou comprar pão. Preciso levar esse recado." Tudo era motivo para dar uma espiada nele, sempre sujo de graxa, trabalhando embaixo de algum carro velho. Um dia tomei coragem e fui falar com ele. Quase morri de vergonha. Fiquei toda atrapalhada, mal conseguia formar uma frase. Mas o João era um doce. Me tratou com tanta gentileza que fiquei ainda mais caidinha. Começamos a nos encontrar escondido. Era sempre rapidinho, um olhar na missa, uma conversa rápida na praça. Se meu pai desconfiasse, ia ser o fim do mundo. Mas a gente não ligava para o perigo. Era tudo tão novo, tão emocionante. O primeiro beijo foi num domingo à tarde. Eu tinha inventado que ia visitar a Lucinha, mas na verdade fui me encontrar com o João atrás da igreja. Nossa Senhora, que nervoso! Quando ele chegou perto de mim, achei que ia desmaiar. O cheiro de graxa misturado com o perfume barato que ele usava me deixou toda arrepiada. Daí pra frente a gente se encontrava sempre que dava. Era difícil, viu? Tinha que driblar a vigilância do meu pai, das fofoqueiras da cidade. Mas a gente dava um jeito. Um bilhetinho aqui, um encontro rápido ali. O João era diferente dos outros rapazes da cidade. Ele me ouvia, sabe? Quando eu falava dos meus sonhos de estudar, de ser alguém na vida. Ele não ria. Pelo contrário, me incentivava. "Você é inteligente, Cecília. Vai longe", ele dizia. Mas nem tudo eram flores. Às vezes eu ficava com medo. E se alguém descobrisse? E se o João se cansasse de mim? Afinal, eu era só uma menina do interior e ele já tinha rodado o mundo. Uma vez a gente quase foi pego. Tava se beijando escondido no coreto da praça quando ouvimos passos. Saímos correndo que nem dois criminosos. Depois rimos tanto que chegou a doer a barriga. Mas o susto foi grande. O tempo foi passando e o namoro ficando mais sério. A gente começou a falar em contar para os meus pais, em oficializar a coisa toda. Eu estava com medo, mas feliz. Achava que tinha encontrado o homem da minha vida. Mal sabia eu que o destino tinha outros planos. Que aquele amor tão bonito ia virar uma tempestade na minha vida. Mas naquela época eu estava cega. Só via o lado bom das coisas, os sonhos, as promessas de amor eterno. Foi nesse clima de sonhos e promessas que a gente acabou se deixando levar. Numa tarde quente de janeiro, no velho galpão abandonado nos fundos da oficina, a gente se entregou um pro outro. Foi desajeitado, meio dolorido, mas para mim foi especial. Achei que estava selando meu destino, que ia ser feliz para sempre. Se eu soubesse o que vinha pela frente... Mas é como dizem, né? O primeiro amor a gente nunca esquece, mesmo com toda a dor que veio depois. Minha filha, agora a história fica mais pesada. Foi logo depois daquela tarde no galpão que as coisas começaram a mudar. No começo eu nem percebi. Achava que era só cansaço, sabe?
Afinal, trabalhava o dia todo na mercearia, ajudava em casa, estudava de noite. Mas aí veio o atraso. 1 mês se passou e nada da menstruação descer. Fiquei apavorada, mas tentei me convencer que era só estresse. Vai ver, é por causa da mudança de tempo, eu dizia para mim mesma, tentando acreditar. Nessa época eu sabia que se não menstruasse, era sinal de que talvez estivesse grávida. Aprendi lendo nos livros. 2 semanas depois, começaram os enjoos. Todo santo dia, lá pelas 10 da manhã, me dava aquela tontura, uma ânsia de vômito. Disfarçava como podia, mas a minha mãe começou a desconfiar. "Menina, você está comendo direito?" Ela perguntava, me olhando de um jeito estranho. Foi a Lucinha quem abriu meus olhos. Numa tarde, enquanto a gente conversava escondido no nosso cantinho de sempre, ela soltou a bomba. "Cecília, você não acha que pode estar grávida?" Senti como se o chão tivesse se aberto embaixo dos meus pés. Passei a noite em claro, rezando, implorando para que não fosse verdade. Mas no fundo, eu já sabia. Meu corpo estava diferente, meus peitos doíam, eu sentia uma soneira que não passava nunca. Tive que contar para o João. Marcamos de nos encontrar no mesmo galpão onde tudo tinha acontecido. Quando falei, ele ficou branco que nem papel. Primeiro, não disse nada. Depois, começou a falar um monte de besteira que a gente podia dar um jeito, que conhecia umas ervas que resolviam o problema. Fiquei horrorizada. Nunca tinha passado pela minha cabeça fazer uma coisa dessas. Era pecado, era crime. Mas o João insistia. Dizia que era jovem demais, que não estava pronto para ser pai, que ia estragar o futuro dele. Não sei que futuro. Se todas as vezes que a gente ficava, era só eu que enchia a orelha dele com meus planos e sonhos. Saí de lá arrasada. O homem que eu achava que ia me apoiar, que ia resolver tudo, teve a audácia de sugerir aquilo. Eu não queria mais saber dele. O tempo ia passando e ficava cada vez mais difícil esconder. Minha mãe já me olhava desconfiada. As roupas começaram a ficar apertadas. Um dia não aguentei mais. Fui procurar o João na oficina, determinada a resolver aquela situação. Mas quando cheguei lá, levei o maior baque. O seu Gumercindo me disse que o João tinha ido embora, arrumado um emprego numa cidade maior. Fiquei ali parada, sem acreditar no que estava ouvindo. O João tinha fugido, me deixado sozinha para enfrentar tudo aquilo. Foi como se o mundo tivesse desabado na minha cabeça. Voltei para casa como uma alma penada. Chorei a noite toda, escondida embaixo das cobertas para ninguém ouvir. Me sentia traída, abandonada, com medo do que ia acontecer. Foi nessa época que comecei a notar os olhares. As vizinhas cochichando quando eu passava. O padre me encarando esquisito na missa de domingo. Parecia que todo mundo sabia do meu segredo, menos a minha família. Eu sabia que não ia conseguir esconder por muito mais tempo. A barriga já começava a aparecer. Por mais que eu tentasse disfarçar com roupas largas, era só questão de tempo até tudo vir à tona. Todas as noites eu rezava pedindo força, pedindo um milagre. Talvez se o João voltasse, mas no fundo eu sabia que o pior ainda estava por vir. Que quando a verdade aparecesse, minha vida nunca mais seria a mesma. Minha filha, chegou o dia que eu mais temia. Foi numa noite de domingo, depois da missa. A família toda estava reunida para janta, como sempre. Eu mal conseguia engolir a comida de tão nervosa que estava. A barriga já estava aparecendo, mesmo com o vestido mais folgado que eu tinha. De repente senti aquele enjoo forte. Levantei correndo da mesa, mas não deu tempo de chegar no banheiro. Vomitei ali mesmo, na frente de todo mundo. Foi um silêncio pesado que caiu na sala. Meu pai me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. "Cecília", ele disse, com uma voz que parecia vir do fundo da terra. "Você está de barriga?" Não consegui responder. Só abaixei a cabeça e comecei a chorar. Foi como se tivessem jogado um balde de água fria em todo mundo. Minha mãe soltou um grito abafado. A avó ficou branca que nem papel. Meu pai se levantou devagar da mesa. Pensei que ele ia me bater. Mas não, foi pior. Ele me olhou com um desprezo
que doeu mais que qualquer tapa. Você envergonhou essa família, ele disse. Não tem mais lugar para você aqui. Minha mãe tentou intervir, coitada. Mas o que ela podia fazer? O vô, que nunca falava nada, apoiou meu pai. Ela é uma perdida, uma rameira, ele disse apontando aquele dedo acusador. Naquela casa, a palavra do meu pai e do meu avô eram lei. A avó Gertrudes começou a chorar baixinho, rezando Ave Maria atrás de Ave Maria. Meus irmãos não abriram a boca para nada, mas os olhos, estes estavam bem arregalados. Fui pro quarto juntar minhas coisas. Ouvia os gritos do meu pai lá na sala, xingando, dizendo que eu tinha jogado o nome da família na lama. Depois que o meu irmão Pedro viu que eu fui arrumar minhas coisas, ele tentou me defender, mas levou um safanão no pé do ouvido, que deixou a marca dos 5 dedos do pai no rosto dele. Saí de casa naquela mesma noite, com uma trouxa de roupa debaixo do braço e o coração partido. Minha mãe me abraçou escondido, me deu uns trocados que tinha guardado. Que Deus te proteja, minha filha, ela disse antes de fechar a porta. Fiquei parada na rua sem saber para onde ir. Era como se o mundo tivesse acabado ali, naquela noite. Todos os meus sonhos, todas as minhas esperanças, tudo tinha virado pó. Passei a noite num banco da praça, tremendo de frio e de medo. De manhã, fui bater na porta da Lucinha. A mãe dela, Dona Zulmira, me olhou com pena. Me deixou ficar uns dias, escondida no quartinho dos fundos. Era tipo um depósito de tralhas empoeiradas. Era escondido mesmo. O marido dela não podia saber de jeito nenhum, pois ele era amigo do pai. A parte mais difícil era a noite. Não podia acender a luz para ele não desconfiar. Ali no quartinho não tinha banheiro. Então elas me deixaram um balde, que eu descartava pela manhã. Só Deus sabe que época difícil foi aquela. Mas eu sabia que não podia ficar ali para sempre. A barriga ia crescer, o povo ia falar. Tinha que ir embora, tentar a vida em outro lugar. Foi a época mais difícil da minha vida, viu? Grávida, sozinha, sem ter para onde ir. Às vezes eu pensava em voltar, implorar para o meu pai me aceitar de volta. Mas sabia que era inútil. Para ele, eu tinha morrido naquela noite. Sabe, minha filha, quando penso nessa época, fico imaginando quantas outras meninas passaram pelo mesmo. Quantas tiveram que deixar tudo para trás, enfrentar o mundo sozinhas por causa de um erro, de um momento de fraqueza? Se você está assistindo isso e conhece alguém que passou por algo parecido, ou se você mesma já enfrentou uma situação difícil assim, conta pra gente nos comentários. Às vezes, compartilhar nossa história ajuda outras pessoas a não se sentirem tão sozinhas. Foi aí que Deus colocou um anjo no meu caminho. Dona Zulmira, a mãe da Lucinha, conhecia uma senhora na capital que precisava de uma empregada. Sem pensar 2 vezes, arrumei minha trouxinha e peguei o primeiro ônibus para Araçatuba, interior de São Paulo. Chegar em São Paulo foi um baque, viu? Nunca tinha visto tanto carro, tanto barulho, tanta gente. Me senti um grão de areia no meio daquele mundaréu. Fiquei parada na rodoviária um tempão, sem saber para onde ir, com medo de me perder. Finalmente, consegui chegar na casa de Dona Eulália. Era um sobradinho antigo num bairro bonito. Dona Eulália era uma senhora de idade, viúva, que morava sozinha. Quando me viu, toda magrela e assustada, ela me olhou de um jeito que me lembrou minha avó. "Menina", ela disse, "você está precisando de um prato de comida e uma boa noite de sono." Naquela noite, deitada numa caminha no quartinho de empregada, chorei tudo o que tinha para chorar. De medo, de saudade, de alívio por ter encontrado um lugar para ficar. Os primeiros dias foram de muito trabalho, viu? Eu me esforçava ao máximo em cada tarefa, com medo de decepcionar Dona Eulália e perder a oportunidade que ela tinha me dado. Acordava cedinho, antes mesmo do sol nascer, e só ia dormir depois de ter certeza que tudo estava impecável. O arroz sempre no ponto, as roupas passadas sem uma ruga, o chão brilhando que dava para se ver o reflexo. Lembrava de tudo que minha mãe e minha avó tinham me ensinado sobre cuidar de uma casa.
Dona Eulália ficava impressionada. Menina, ela dizia, onde foi que você aprendeu a cozinhar desse jeito? Ela era uma senhora muito boa. Elogiava os vidros que eu limpava. E para mim era bom, essa rotina, porque assim eu esquecia um pouco do que tinha me acontecido. A barriga ia crescendo e com ela meu medo do futuro. O que eu ia fazer com um bebê? Como ia sustentar uma criança? Às vezes, de noite, eu conversava com a barriga, pedindo desculpas por não poder dar uma vida melhor para o meu filho. Dona Eulália sabia da minha situação, claro. Um dia ela sentou comigo na cozinha e disse: Cecília, ter um filho não é o fim do mundo, é o começo de um mundo novo. Aquelas palavras me deram força para seguir em frente. Comecei a juntar cada tostão que ganhava. Comprei umas roupinhas de bebê num bazar da igreja, umas fraldas de pano. Dona Eulália me deu um berço de vime que estava largado em um quarto que não era usado. Disse que tinha sido do filho dela. O tempo ia passando e eu ia me acostumando com a vida na cidade grande. Aprendi a andar de bonde, a fazer compras na feira, até a usar o telefone público. Era tudo tão diferente da minha cidadezinha, mas nem tudo eram flores, não. Tinha dias que a saudade de casa apertava tanto que doía. Eu ficava olhando para o céu, imaginando se minha mãe estava olhando para as mesmas estrelas, pensando em mim. Será que eles sentiam minha falta? Será que um dia iam me perdoar? Sabe, minha filha, naquela época eu pensava que minha vida tinha acabado, que todos os meus sonhos tinham ido por água abaixo. Mas hoje eu vejo que foi só o começo de uma nova jornada. E você? Já passou por alguma situação em que achou que era o fim, mas acabou sendo um novo começo? Conta pra gente nos comentários. Os meses foram passando e minha barriga crescendo. Dona Eulália, benza a Deus, cuidava de mim como se eu fosse filha dela. Até me levou no médico umas vezes, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Quando chegou o dia do parto foi uma correria só. As dores começaram de madrugada e eu, boba, achei que era só uma indisposição. Mas Dona Eulália logo percebeu o que era. Num instante ela já tinha chamado um táxi e lá fomos nós para o hospital. Meu filho nasceu numa manhã de domingo. Quando o médico colocou aquele pacotinho vermelho e chorão nos meus braços, senti uma emoção que não dá nem para explicar. Era amor, medo, alegria, tudo misturado. Olhei para aquele rostinho e pensei, pronto, agora somos nós dois contra o mundo. Dei o nome de Miguel. Escolhi esse nome porque li nos livros que significava quem é como Deus. E para mim, aquele bebê era um verdadeiro milagre, um presente divino em meio a toda a dificuldade que eu estava passando. Os primeiros meses foram difíceis, viu? Noites sem dormir, preocupação com cada coisinha. Será que ele está respirando direito? Será que está com fome? Será que está doente? Mas Dona Eulália era meu anjo da guarda, sempre ali para me ajudar e me acalmar. Mãe de primeira viagem é assim mesmo, ela dizia. Continuei trabalhando, agora com o Miguelzinho junto. Enquanto eu limpava a casa, ele ficava no bercinho e de vez em quando eu parava para dar uma olhadinha, só para ter certeza que estava tudo bem. Ele mamava tão bem, estava ganhando peso, eu levava ele para se vacinar no posto de saúde. Com o dinheiro que eu tinha guardado, comprei um carrinho de bebê e sempre que saía por perto, ele ia junto. O tempo foi passando e o Miguel ia crescendo num piscar de olhos. Logo, ele já estava engatinhando pela casa, explorando cada cantinho. Quando deu os primeiros passinhos, meu coração quase explodiu de alegria. Cada conquista dele era uma festa para mim e para Dona Eulália. Às vezes, olhando ele dormir tão sereno, meus pensamentos voavam longe. Pensava no João, o pai dele. Será que tinha seguido a vida como se nada tivesse acontecido? Será que algum dia ia querer conhecer o filho? Essas ideias me deixavam com um nó na garganta, mas eu logo sacudia a cabeça para espantar esses pensamentos. Mas sabe uma coisa que me tirava o sono? Era aquela bendita escada. Como já te contei, a casa da Dona Eulália era um sobrado, e o Miguelzinho se encantou com aquela escada. Parecia que tinha um ímã puxando ele para lá. Eu vivia em pânico, imaginando ele rolando e se quebrando todo degrau abaixo.
Decidi que precisava fazer alguma coisa. Conversei com a dona Eulália sobre colocar o Miguel na creche. Era pertinho da casa, mas demorou uma eternidade para surgir vaga. Enquanto isso, a dona Eulália, um amor de pessoa, me deixou improvisar um portãozinho no pé da escada. Foi um alívio e tanto. Fiz o portão com umas tábuas largadas que achei no quintal e umas dobradiças. Coloquei a tramela onde ele não podia ver. Não ficou bonito, mas cumpria a função. O Miguel ficava todo frustrado, agarrado nas ripas tentando escalar. Mas pelo menos eu podia respirar um pouco mais aliviada. Mesmo assim, eu não desgrudava o olho dele nem por um segundo. Criança é bicho esperto, viu? Volta e meia eu pegava ele tentando dar um jeito de passar por baixo ou por cima daquele portão. Mas a gente vai aprendendo a ser mãe na marra, né? E cada dia era uma nova aventura com o meu pequeno. Mas a vida não para, né? E eu tinha que pensar no futuro. Comecei a juntar cada centavinho que podia. Queria dar uma vida melhor para o meu filho. Queria que ele tivesse as oportunidades que eu não tive. Foi nessa época que Dona Eulália me deu a ideia de voltar a estudar. Cecília, ela disse, você é inteligente demais para ficar só limpando casa a vida toda. No começo achei que era loucura. Como eu ia trabalhar, cuidar de filho e ainda estudar? Mas a ideia foi crescendo na minha cabeça. Comecei a estudar de noite, depois que o Miguel dormia. Dona Eulália ficava de olho nele para mim. Foi difícil, viu? Tinha dias que eu estava tão cansada que mal conseguia manter os olhos abertos. Mas eu sabia que era o único jeito de dar um futuro melhor para o meu filho. Nesse meio tempo que a casa da Dona Eulália ficou mais movimentada. Numa tarde de março, ela me chamou toda animada. Cecília, meu filho do meio vai vir passar uma semana aqui com a família. Você pode me ajudar a arrumar tudo? Claro que eu disse que sim. Afinal, devia tanto a Dona Eulália que faria qualquer coisa para deixar ela feliz. Passei o fim de semana limpando a casa de cima a baixo, arrumando os quartos de hóspedes, fazendo compras. Tudo isso enquanto cuidava do Miguel, que já estava com quase 2 aninhos e uma energia sem fim. No domingo à tarde, eles chegaram. Era o seu Roberto, filho da Dona Eulália, a esposa dele, Dona Salete, e os 2 filhos, a Laura, de 15 anos, e o Pedro, de 19. Ele tinha o mesmo nome do meu irmão. Fiquei meio sem jeito no começo, afinal era a empregada da casa. Mas eles foram tão simpáticos que logo me senti à vontade. O Pedro, em especial, chamou minha atenção. Alto, de olhos castanhos, com um jeito quieto, mas gentil. Ele era estudante de engenharia na faculdade, todo focado nos estudos. Quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, senti um friozinho na barriga que há muito não sentia. Mas, claro, desviei o olhar, sem me atrever a ter qualquer expectativa. Os dias foram passando, e a família foi se entrosando. O Miguel adorou ter outras pessoas por perto, principalmente a Laura, que brincava com ele como se fosse um irmãozinho. O Pedro, sempre que podia, se juntava às brincadeiras, fazendo o Miguel rir com suas palhaçadas. Uma tarde, enquanto eu estudava na cozinha depois de colocar o Miguel para dormir, o Pedro apareceu. "Posso sentar com você?" ele perguntou. Fiquei sem graça, afinal ele era da família, e eu a empregada. Mas ele insistiu, e logo estávamos lado a lado, ele me ajudando com umas questões de aritmética que eu estava tendo dificuldade. "Então, Cecília", ele começou, "a avó me contou um pouco da sua história. Você é muito corajosa, sabia? Senti as faces queimarem. Não estava acostumada a elogios, muito menos de um rapaz tão bonito e estudado. Aos poucos, fomos nos aproximando. O Pedro sempre arrumava um jeito de me ajudar com os estudos, fosse na cozinha, no quintal ou quando eu estava dando banho no Miguel. Ele me explicava as matérias. Mas era com muito respeito. Nunca senti nenhuma segunda intenção da parte dele, só uma vontade genuína de me ajudar. Foi numa dessas tardes de estudo que a Dona Salete, esposa do seu Roberto, se juntou a nós na cozinha. Enquanto Pedro me explicava alguns conceitos de biologia, ela ficou nos observando com um olhar meio distante, como se estivesse lembrando de algo. De repente, ela resolveu compartilhar algo que me deixou de boca aberta. Ela disse:
Sabe, Cecília, ver vocês dois assim me lembra muito de mim e do Roberto. Fiquei surpresa com a comparação e um pouco sem graça. Mas ela continuou. Eu também engravidei jovem antes do casamento. Ah, minha filha, essa conversa com a dona Salete foi um daqueles momentos que a gente nunca esquece, sabe? Eu estava lá, toda sem jeito, quando ela começou a falar. Meu queixo quase caiu. Nunca imaginei que aquela mulher tão elegante e composta tivesse passado por algo parecido comigo. Ela me contou que também engravidou antes do casamento. Mas a diferença é que quando ela contou para o seu Roberto, pai do Pedro, ele ficou feliz. Imagina só! Foi até a casa dos pais dela pedir a mão em casamento. O Pedro, que estava ali do lado, até confirmou. É sim, a mãe estava grávida de mim. Vixe, eu não estava acostumada com gente tão direta assim. Fiquei queimando de vergonha com aquela conversa inesperada. Mas aí a dona Salete se aproximou, pegou minha mão e disse, com os olhos cheios de compreensão, Cecília, o seu erro não foi amar. Foi amar alguém que não te merecia. O que aconteceu não foi culpa sua. Quando ela falou isso, aquelas palavras mexeram comigo de um jeito que não sei explicar. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. E assim, sem mais nem menos, eu comecei a chorar, mas chorar de um jeito... Era choro, era soluço, era um desabafo. A dona Salete me abraçou e eu fiquei ali, agarrada nela. Sabe o que é mais engraçado? Eu sempre achei que a culpa era toda minha. Afinal, o João nunca me forçou a nada. Se fosse parar para pensar, era eu que vivia correndo atrás dele. Mas ali, naquele momento, percebi que às vezes a gente se culpa, se julga demais. Aquele dia foi um marco para mim. Foi como se eu tivesse tirado um peso enorme das costas. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti leve. Entende? Oh, minha filha, a vida é engraçada, viu? Às vezes a gente precisa de alguém de fora para enxergar as coisas de um jeito diferente. Pedro, que tinha ficado quieto, ouvindo a conversa, disse, é por isso que eu admiro tanto a Cecília, mãe. Ela enfrentou tudo sozinha e ainda está aqui, lutando para dar um futuro melhor para o filho. Naquele momento, olhando para o Pedro e para a dona Salete, senti uma gratidão imensa. Não só pela ajuda com os estudos, mas por me fazerem sentir que eu não era menos por causa do meu passado. Que minha história, por mais difícil que tivesse sido, não me definia. Dali em diante, minha relação com a família do seu Roberto mudou. Não era mais só a empregada da dona Eulália. Era alguém que eles respeitavam e admiravam. E isso, mais do que qualquer outra coisa, me deu força para continuar lutando pelos meus sonhos. Depois que a família foi embora, a vida voltou ao normal. Mas algo tinha mudado. Toda semana chegava uma carta do Pedro. No começo, eram cartas falando dos estudos dele na engenharia, me contando sobre os projetos que ele estava fazendo, e sempre mandando uns exercícios de matemática para me ajudar, com a condição de eu responder e devolver a carta. Ah, minha filha, você precisava ver a alegria quando chegava a carta. A dona Eulália ficava toda contente me entregando os envelopes. Olha só, Cecília, carta do Pedro. O Miguel, pequenininho, já reconhecia o envelope azul que o Pedro sempre usava. Numa das cartas, ele mandou um desenho técnico que tinha feito, explicando como funcionava uma ponte. Fiquei impressionada com aquilo tudo, com os cálculos, com os detalhes. O Pedro tinha um jeito de explicar as coisas que fazia parecer fácil, sabe? A dona Salete também começou a mandar recados junto com as cartas do filho. Era como se de repente eu tivesse ganhado uma família nova. Mas nem tudo eram flores, não. Tinha dias que eu ficava pensando se não estava sonhando demais. Afinal, o Pedro era um rapaz estudado, de família boa, com um futuro pela frente. E eu, uma empregada com um filho pequeno, estudando à noite para terminar o ginásio. Uma noite, depois de colocar o Miguel para dormir, sentei na cozinha para ler a carta mais recente do Pedro. Dona Eulália apareceu, me pegou chorando em cima da carta. Ora essa! Que foi, menina? Ela perguntou. Ah, dona Eulália, eu disse. Às vezes fico pensando se não estou sendo boba de novo.
Se não tô me iludindo? Ela já sabia que, embora eu e Pedro não tínhamos nos declarado um para o outro, estava acontecendo algo sério ali. Ela sentou do meu lado e pegou minha mão. Cecília, o Pedro não é como o João. Meu neto é um moço de caráter. Se ele está escrevendo, é porque se importa de verdade. Ele não está brincando com você. As cartas foram ficando diferentes com o tempo. Não era mais só sobre estudos. O Pedro começou a contar mais da vida dele, dos sonhos que tinha. E eu também comecei a me abrir mais, contar dos meus medos, das minhas esperanças. Numa das cartas, ele escreveu uma coisa que nunca esqueci. Cecília, você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Não é qualquer uma que consegue recomeçar do zero e ainda pensar em estudar, em crescer. Você me inspira a ser melhor. Quando li aquilo, foi diferente do que sentia pelo João. Não era aquela paixão cega que faz a gente perder o juízo. Era um sentimento mais calmo, mais maduro. Era bonito de um jeito diferente. Sabe, minha filha, as cartas do Pedro continuaram chegando por meses. Cada vez mais frequentes, cada vez mais, como posso dizer, mais cheias de carinho. Ele sempre perguntava do Miguel, mandava desenhos para ele colorir. Numa dessas cartas, ele contou que estava pensando em vir passar as férias na casa da avó. Fiquei tão nervosa com medo. Era diferente trocar carta e ver pessoalmente, né? Na carta a gente pensa, escolhe as palavras, escreve diversas, amassa e joga fora se não ficou boa. Mas cara a cara era outra história. E não é que ele veio mesmo? Chegou numa tarde de julho, sozinho dessa vez. O Miguel, que já estava com 3 anos, correu para ele assim que viu. Parecia que conhecia de toda a vida. O Pedro pegou ele no colo e os dois ficaram numa conversa animada sobre os desenhos que ele tinha mandado. Naquela semana, nossa rotina mudou completamente. Todo dia de manhã o Pedro já estava lá, esperando para a gente levar o Miguel na creche. Depois me acompanhava no trabalho, sempre conversando, me fazendo rir. À noite, ele fazia questão de me levar na escola. A dona Eulália ficava toda boba vendo a gente junto. De vez em quando aparecia como quem não quer nada, com um café, um bolo. Arrumava desculpa para ficar ali olhando, conversando com a gente. Foi numa dessas noites, na volta da escola, que aconteceu. A gente estava voltando a pé, conversando sobre 1000 coisas, rindo à toa. Sabe, eu me lembro bem desse dia. Tinha parado de chover e tinha aquele cheiro gostoso de terra molhada. Numa esquina mais escura, ele segurou minha mão. Quando vi, já estava acontecendo. Nos beijamos ali mesmo, debaixo de um poste de luz. Foi um beijo doce, envolvente. Diferente de tudo que eu já tinha sentido antes. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. E depois do beijo, ele pegou minha mão e colocou no coração dele. Eu percebi que estava igual ao meu, mas eu não mostrei, pensei. Ele vai me achar atirada. Mas aí, minha filha, o medo bateu. Forte. Me afastei dele num pulo. Na minha cabeça só passava o que tinha acontecido com o João. O medo de me entregar de novo, de acabar grávida. Comecei a tremer. Porque aí já viu, né? Uma coisa leva a outra, e quando se dá conta, já é tarde demais. O Pedro percebeu na hora. Calma, ele disse segurando minhas mãos. Eu não sou o João. Não tô aqui para brincar com você. Eu te respeito, respeito o Miguel. A gente vai no seu tempo. Naquela hora, chorando ali na rua, contei tudo para ele. Meus medos, minhas inseguranças. Falei que tinha medo de me entregar, de confiar de novo, que não podia dar ao desfrute. Sabe o que ele fez? Me abraçou. Só isso. Ficou ali, me abraçando, deixando eu chorar tudo o que precisava. Depois me levou para casa, quietinho, segurando minha mão. A partir dali a gente começou um namoro, sem pressa, sem pressão. O Pedro respeitava meu tempo, meus limites. Era perturbador ficar ao lado dele e não... Minha vontade era de agarrar ele, sabe? Ave Maria, minha filha. Que sufoco que era, principalmente quando a gente estava sozinho, tipo na volta da escola. O Pedro ali, tão perto, com aquele cheiro bom, aquele jeito carinhoso. Teve uma noite que quase fraquejei. A gente estava na varanda depois que todo mundo já tinha ido dormir. O Pedro me abraçou por trás,
Começou a beijar meu pescoço. Vixe! Senti minhas pernas bambas. Mas aí veio aquele medo de novo, aquele peso na consciência. Me afastei dele correndo e entrei para dentro. O Pedro, coitado, ficava sem graça. Às vezes eu percebia que ele também estava lutando contra a vontade. Mas nunca forçou nada, nunca reclamou. Só dizia: "Eu espero você ficar pronta, Cecília. Não tem pressa." Era um sentimento tão diferente do que tive pelo João. Com o João era só fogo de palha, aquela coisa de menina boba. Com o Pedro era mais profundo, mais verdadeiro. E talvez por isso mesmo dava tanto medo. E você que está me ouvindo, já passou por isso? De ter que segurar o coração com rédea curta mesmo querendo se entregar? Sabe, tem gente que não gosta de falar desses assuntos. Fica todo cheio de não me toque, não me rele. Mas eu acho importante conversar sobre isso sim. Deve ser porque na minha infância tudo era tão rígido, tão cheio de regra e proibição, que acabei aprendendo da pior forma. Por isso que hoje, já velha, gosto de compartilhar essas histórias. Quem sabe ajudar alguém a não passar pelo mesmo que eu passei. Os anos foram passando assim, entre cartas e visitas nas férias. O Pedro se formou em engenharia e logo arrumou um emprego bom em São Paulo. Nessa época, a gente já era noivos. Nesse meio tempo, consegui terminar meus estudos e até fiz um curso técnico de contabilidade. Foi a dona Salete que deu a ideia. "Cecília", ela disse, "você tem jeito para números. Por que não faz um curso técnico?" E não é que ela tinha razão. Me formei com as melhores notas da turma. O casamento foi simples, mas bonito. Na igreja da cidade mesmo, com o Miguel todo orgulhoso levando as alianças. Quando nos casamos, o meu menino estava com 6 anos. O Pedro fez questão que fosse assim, pertinho da dona Eulália. "A avó é como uma segunda mãe para você", ele dizia. "Tem que ser aqui." Inclusive essa igreja era a mesma que os pais dele tinham casado. Depois do casamento... Ai, minha filha, nem sei como contar essa parte. Finalmente tivemos nossa noite de amor. Ô, Glória! Depois de tanto tempo segurando, respeitando, a gente não aguentava mais. Foi tudo tão bonito, tão especial. O Pedro, sempre carinhoso, me tratando como uma rainha. Era um amor diferente, maduro, construído no respeito e na espera. Valeu cada momento de ansiedade. Depois fomos morar em São Paulo, perto dos pais e da irmã do Pedro. O mais difícil foi deixar a dona Eulália. Ave Maria, como doeu! Ela chorou tanto na despedida. O Miguel, então, coitadinho, se agarrou nas pernas dela e não queria soltar de jeito nenhum. "Vó Lália, não quero ir embora", ele dizia, chorando. Ela, com aquele jeitinho dela, abraçou ele forte. Para ela, ele era um neto de coração mesmo. Já que desde que ele estava na minha barriga, ela nos acolheu. Mas sabe o que ela disse pra gente? "Vão com Deus, meus filhos. Aqui é meu lugar. Onde criei meus filhos, onde vivi com meu marido. Não arredo pé daqui, não." Isso porque a gente tentou convencer ela de ir com a gente. Nas primeiras semanas em São Paulo, o Miguel chorava toda noite de saudade. Queria saber quando ia ver a avó Lália de novo. O Pedro, um amor de pessoa, entendeu a situação. Todo mês a gente pegava o ônibus e ia visitar ela. Era uma alegria só. O Miguel saía correndo tudo, mal o ônibus parava, era lindo de se ver. Com o tempo vieram outros filhos. Primeiro a Clarice, que era a cara do pai, depois o Bento, que puxou mais para mim. E a dona Eulália sempre ali, firme e forte na casa dela, recebendo todo mundo com aquele mesmo carinho. Os outros netos dela também iam muito lá, virou ponto de encontro da família toda. Era uma festa quando todo mundo se reunia. Sabe que eu, depois de tanto estudar, acabei nunca trabalhando fora. O Pedro ganhava tão bem como engenheiro que dava pra gente viver tranquilo. Compramos um apartamento bonito no centro, um carro bom. Nossa vida ficou uma beleza. O melhor é que agora dava para visitar a dona Eulália com mais frequência e ainda levava ela para passear com a gente. Ah, mas deixa eu te contar uma coisa engraçada. O Pedro resolveu me ensinar a dirigir. Nossa Senhora, que aventura! Eu adorava ficar ali no volante, me sentia a própria rainha da cocada preta. Só que na hora de tirar a carteira... Misericórdia! Reprovei 2 vezes. Pode uma coisa dessas? Eu sabia fazer tudo direitinho.
Mas quando chegava na prova, me dava um nervoso. Ave Maria! Era uma dor de barriga fulminante que só Jesus. O Pedro quase morria de rir. Me diga uma coisa, minha filha. Você já tem carteira de motorista? Ou é daquelas pessoas que têm medo de dirigir? Bom, agora vou te contar algo muito surpreendente que aconteceu comigo. Depois de tanto tempo em São Paulo, comecei a sentir uma saudade diferente da minha terra. Algo me dizia que eu precisava voltar lá, rever minha família, mesmo sem saber como seria recebida. O Miguel já estava com 15 anos, a mesma idade que eu tinha quando saí de casa. Era como se fosse um sinal, sabe? Um dia, criei coragem e pedi para o Pedro me levar lá. Ele ficou preocupado no começo, com medo de me ver sofrer de novo. Cecília, tem certeza? E se eles não te tratarem bem? Ele perguntou, me abraçando. Mas depois que expliquei que precisava tentar, que era importante para mim fechar esse ciclo, ele entendeu e concordou em me acompanhar. O Pedro sempre foi assim, protetor, mas me deixava tomar minhas próprias decisões. Conversei com a minha sogra também, que eu considerava muito. Ela, com aquela sabedoria de mãe, me disse que eu devia voltar sim, que esse sentimento inquietante era Deus falando comigo, me mandando ir lá. E você que está me ouvindo, se acredita que Deus fala com a gente através do coração, através da nossa intuição, escreva nos comentários. Deus sabe a hora certa de curar as feridas. Decidi ir sozinha primeiro, sem as crianças. Era um domingo à tarde, umas 4 horas, quando chegamos na minha cidade. Parecia que o tempo tinha parado. A mesma pracinha, a mesma igreja, até o sino tocando como antigamente. Mas tanta coisa tinha mudado. Meu coração quase saiu pela boca quando parei na frente da casa dos meus pais. O Pedro segurou minha mão, me deu força. A mercearia estava fechada. O portão estava encostado como sempre. Entramos e eu bati na porta. Ave Maria. Minha mãe atendeu. Ficou parada, me olhando como se visse um fantasma. De repente, soltou um grito e se jogou nos meus braços, chorando. Meu pai, que estava cochilando na sala, veio ver que gritaria era aquela. Quando me viu, suas pernas bambearam. Nunca tinha visto meu pai chorar, mas naquele dia foi um choro de soluçar. Entre lágrimas e abraços, entramos. Minha mãe, ainda tremendo, foi fazer um café. Senta aqui, minha filha. Chegou na hora certa. Eu já estava passando um cafezinho. Ela dizia, enquanto secava as lágrimas no avental. Meu pai não desgrudava os olhos de mim, como se eu fosse desaparecer se ele piscasse. Sentamos ali na mesa da cozinha. Minha mãe serviu o café, as mãos ainda tremendo de emoção. O Pedro, tão educado, agradeceu. Foi aí que apresentei o Pedro direito. Pai, mãe, esse é meu marido, Pedro. Meu pai apertou a mão dele com força. O mesmo nome do meu filho. Ele disse, obrigado. Obrigado por cuidar da minha menina. Gente, sinceramente, aquele não parecia meu pai. Aquilo não parecia real. Era bom demais para ser verdade. Até que começou o pesadelo. O pai começou a me contar tudo o que tinha acontecido depois que eu parti. Depois de um gole de café para criar coragem, começou a falar. Minha filha, ele disse com a voz embargada, depois que você se foi, essa casa virou um inferno. Sua mãe chorava dia e noite. Eu fingia que não via para não demonstrar fraqueza. Mas por dentro, eu estava despedaçado. Ele parou um momento, respirou fundo, as mãos apertando a xícara com força. O Pedro, seu irmão. Meu Deus, aquele menino nunca me perdoou. Todo dia ele jogava na minha cara. O pai foi injusto. A Cecília precisava de apoio, não de condenação. E sabe que ele tinha razão? Minha mãe, que até então estava quieta num canto, começou a soluçar. Seu irmão Pedro, ele se foi, minha filha. Faz 5 anos, um acidente de caminhão na estrada. Deixou uma menininha, a Maria Rita, igualzinha a você quando pequena. Nessa hora senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. O Pedro? Meu irmão Pedro? Não podia ser. Minhas pernas bambearam, e se não fosse a cadeira ali, tinha caído. Não, mãe, o Pedro não.
Foi só o que consegui dizer antes de desabar num choro convulsivo. Minha mãe veio correndo, me abraçou forte e ficamos ali, as duas chorando juntas. Era uma dor tão grande. Ele era tão jovem na época que faleceu, tinha apenas 27 anos. A culpa de não ter estado ali, de não ter me despedido, de não ter agradecido por ele ter tentado me defender. Tudo isso veio à tona de uma vez só. O Pedro também veio me abraçar. Meu pai continuou. Ele também chorava. Seus avós também se foram, Cecília. O vô Antônio morreu logo depois que você partiu. Dizia que era de desgosto. A avó Gertrudes aguentou mais uns anos, mas também foi. Seus outros irmãos, todos casados, espalhados por aí. Ele fez uma pausa, me olhou nos olhos. Sabe, filha, todo domingo, depois da missa, sua mãe arrumava seu quarto. Trocava os lençóis, tirava o pó, como se você fosse voltar a qualquer momento. E eu ia lá de noite, quando achava que ninguém estava vendo. Pegava aquela sua foto de primeira comunhão e chorava em cima dela. O Pedro segurou minha mão por baixo da mesa, me dando força. Aquele gesto simples dizia tudo. Ele estava ali comigo, me apoiando nesse momento tão difícil. Meu pai percebeu, ele estava claramente emocionado. Deus é bom demais, filha. Me deu essa chance de te pedir perdão. Ele disse. Eu fui orgulhoso, fui cruel demais com você. Me deixei levar pelo que os outros iam pensar, pelo que iam falar. E perdi anos preciosos com minha única menina. Ele parou um momento, como se buscasse coragem para continuar. Sabe, filha, naquela noite, quando descobri que você estava grávida, a primeira coisa que pensei foi no meu pai, em como ele sempre foi rígido comigo, em como ele me ensinou que homem tem que ser duro, tem que mostrar autoridade. A voz dele falhou. Eu queria tanto provar para o meu pai que tinha aprendido a lição dele. Queria que ele visse que eu sabia ser firme igual ele. E nessa bobagem de querer agradar meu pai, acabei fazendo a mesma coisa que certamente ele teria feito, se tivesse no meu lugar. Nessa hora, não aguentei. Me levantei e abracei meu pai. Ele chorava como uma criança pedindo perdão, dizendo que me amava. Minha mãe se juntou ao abraço e ficamos ali, os três, tentando recuperar o tempo perdido. Meu pai se afastou um pouco do abraço e perguntou: Filha, e a criança que você carregava no ventre? O que aconteceu? Você teve ela? Era minha vez de contar minha história. Respirei fundo e comecei. Sim, pai. Tive um menino lindo, o Miguel. Ele completou 15 anos no mês passado, a mesma idade que eu tinha quando saí daqui. Deus colocou anjos no meu caminho. Contei tudo desde o início. Quando falei que a dona Zulmira, mãe da Lucinha, tinha me escondido no quartinho dos fundos e depois me ajudado a ir para São Paulo, meus pais ficaram de boca aberta. Então foi lá que você ficou? Minha mãe interrompeu, com os olhos arregalados. Eu fui na casa delas dias depois que você saiu, perguntar se sabiam de você. A dona Zulmira olhou nos meus olhos e disse que fazia tempo que não te via. Até hoje me lembro das palavras dela. Fiquei impressionada com a lealdade delas. Coitadas, elas me protegeram como puderam. Mesmo com minha mãe ali, sofrendo, elas mantiveram o segredo para me proteger. A mãe disse que anos depois soube que elas se mudaram de cidade, na hora que contei das crianças. Minha mãe soltou um suspiro de alegria. 3 netos. Meu Deus do céu! O pai não conseguia falar, só chorava e sorria ao mesmo tempo. Combinamos que na semana seguinte eu voltaria com as crianças. Mas antes de partir para São Paulo, tinha uma coisa que eu precisava fazer. Fomos até a casa onde meu irmão Pedro morava com a família. Era uma casa bonita, herança dos pais da viúva dele. Quando chegamos, vi uma menininha linda brincando no quintal. Meu coração disparou. Era a Maria Rita, minha sobrinha. A Joana, viúva do Pedro, nos recebeu com muito carinho. Ela contou como foi o acidente, como estava sendo a vida sem ele. Agora viviam da pensão que recebiam pela morte do meu irmão. Na semana seguinte cumpri com o prometido.
O Miguel já sabia toda a minha história. Eu já tinha contado tudo para ele há muitos anos atrás. Ele sempre achou que nunca conheceria os avós biológicos. Inclusive para ele, a avó era Dona Eulália. Então, quando falei que tinha ido ver meus pais e que eles queriam conhecer ele, ficou surpreso, mas muito animado. Foi um encontro lindo. Meu pai, quando viu o Miguel entrando, ficou branco que nem papel. O Miguel era muito alto, meu pai se surpreendeu, tinha passado ele bonito. A Clarice e o Bento também foram junto, claro. Minha mãe não sabia quem abraçava primeiro, era só alegria. Com o tempo, começamos a conviver como família de verdade. Num feriado prolongado, levamos meus pais para conhecer a Dona Eulália em Araçatuba, lá no interior de São Paulo. Nossa Senhora! Quando ela viu meu pai entrando pelo portão, quase teve um piripaque. Mesmo não conhecendo ele, esperta do jeito que era, percebeu que era ele e a mãe. Afinal, eu nunca tinha levado ninguém estranho lá, nem minhas amigas, era só do portão para fora. No começo, ela ficou séria, com aquela cara fechada que só ela sabia fazer. Mas depois, foi só choro. Sabe que no fim do dia os dois já estavam sentados na varanda tomando café e conversando como se fossem velhos conhecidos? O tempo é mesmo um remédio para a alma. Depois saímos caminhando para mostrar o bairro para eles. Passei em frente à creche onde o Miguel ficava quando era pequeno, a escolinha dele. Minha mãe, coitada, ficou boba com aquelas ruas todas cheias de árvore. Mas olha só, minha filha, quanta fartura! Ela não parava de dizer. Era pé de manga para todo lado. E jaqueira, misericórdia! Tinha umas tão carregadas que a gente tinha que desviar o caminho com medo de levar uma jacada na cabeça. As frutas eram tão grandes que quando caíam faziam até buraco no chão de terra. O povo da rua vivia reclamando, mas ninguém tinha coragem de mandar cortar, tinha que cuidar da molecada. Jabuticabeira, então? Era tanta que a gente ia andando e comendo pelo caminho, igual passarinho. Depois disso, procurei meus outros irmãos. O Francisco tinha se mudado para Curitiba, estava bem de vida, dono de uma farmácia. O Afonso foi para Belo Horizonte. Quando souberam que eu tinha voltado, vieram correndo me ver. Nossa Senhora, foi uma choradeira só. Cada um trouxe sua família. O Francisco com os 3 filhos dele. O Afonso chegou com a esposa e as gêmeas, Marina e Melissa. Essa história de gêmeos na família da Helena, a esposa dele, era uma coisa de doido. Vai vendo. A mãe dela era gêmea, ela tinha irmãs gêmeas e parece que o dom continuou. Os netos do Afonso também vieram gêmeos. Mas não das duas, apenas da Marina, que teve 2 meninos gêmeos. Já a Melissa teve uma menina só. Hoje, aos 83 anos, olho para trás e vejo como a vida dá voltas. O tempo passou tão depressa. Tenho 7 netos maravilhosos, 3 do Miguel, 2 da Clarice e mais 2 do Bento. O Bento, meu caçula, me surpreendeu quando disse que tinha recebido uma proposta para trabalhar nos Estados Unidos. Foi morar na Califórnia com a Vera Lúcia e os meninos. Lá nasceram meus bisnetos, o Tommy e a Charlotte, filhos do Gabriel, e Dylan e Luna, da Isabela. Eles nunca vieram para o Brasil, mas eu e o Pedro conseguimos ir visitar eles 3 vezes. Nossa, que aventura foi! Eu me vi atravessando o mundo. Não falo uma palavra de inglês. Só I love you. Ficava perdida naquele mundo de gringo. Ainda bem que o Pedro, sempre estudioso, entendia tudo. Até hoje ele faz questão de praticar inglês com os bisnetos pelo computador. 4 bisnetos. É muito pouco, mas os tempos são outros. A geração mudou muito. Hoje em dia tem tanto método anticoncepcional bom, tanta informação. Só tem filho quem quer e quando quer. Bem diferente do meu tempo, que a gente mal sabia como as coisas funcionavam. O Pedro, meu companheiro de todas as horas, continua do meu lado. Já são 64 anos juntos. Os cabelos brancos, as rugas, as dores nas costas. Tudo isso veio. Mas o amor só aumentou. Todo dia agradeço a Deus por ter colocado ele no meu caminho. Quando penso naquela menina assustada que chegou no interior de São Paulo grávida e sozinha,
Mal acredito que hoje tenho essa família linda e abençoada. Sabe o que é mais bonito? Ver meus netos e bisnetos crescendo num mundo onde podem fazer suas próprias escolhas. E graças ao Todo-Poderoso, ainda estou aqui, lúcida e forte, para ver tudo isso. Para contar essa história e mostrar que o amor e o perdão são mais fortes que qualquer mágoa. Se você gostou dessa história que compartilhei de todo o meu coração, não saia do vídeo sem deixar o seu precioso like e se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Tem muita história boa aqui no canal, de amigos idosos e avós, assim como eu. Minha filha, não esquece de conferir nosso livrinho 100 chás das avós para diversos males, que o pessoal do canal preparou com tanto carinho para vocês. São receitas maravilhosas para você e toda a sua família. Tem chá para dor de barriga, para gripe, para acalmar, para dormir melhor. Tudo natural, do jeito que nossos antepassados faziam. O pessoal trabalhou muito para reunir todas essas receitas, fazer as ilustrações das ervas e explicar direitinho os benefícios, o modo de preparo, como se a própria vovó estivesse lendo para você. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra o seu apoio ao canal. Caso queira conhecer, basta clicar no primeiro link fixado, logo aí no primeiro comentário. Fique com Deus.